Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao EBD Simples Assim. Está aí no nosso canal a lição número 6 com o título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Hoje temos o final de um dos maiores ministérios proféticos da Bíblia e também o início de um novo ministério profético através do profeta Eliseu. Certamente teremos hoje muitas coisas boas para que você possa, como professor, aplicar em sala de aula com os seus alunos. Mãos à obras, vamos lá, pessoal? Muito bem. A lição de hoje, como vocês bem sabem, deixa eu colocar aqui pelo menos 4 frases de efeito que dá o escopo da lição. Primeiro, sucessão só prosperará se houver confirmação de Deus. Toda sucessão que houver confirmação de Deus, então o povo aceita a melhor forma de gerir uma administração ou gerir qualquer outro trabalho em que se entrega para que você possa administrar, só poderá ter êxito se Deus certamente for o Senhor da confirmação. Se Deus confirma, então, meu querido, pode vir luta, pode ter algum ou outro que não queira, mas se tem confirmação de Deus, haverá êxito no seu ministério, no trabalho que foi lhe dado para realizar. Isso eu estou me referindo certamente a Elias e Eliseu no caso da sucessão. Teve confirmação de Deus, então tem tudo para dar certo. Segunda frase de efeito: devemos andar com pessoas que têm propósitos para andar com Deus. Então, se você anda com pessoas que têm no seu coração propósito para andar com Deus, então pode andar, porque certamente você aprenderá muito desse homem de Deus. Disse Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, se você anda com homens de Deus, que têm propósitos para andar com Deus, certamente você anda ao lado de um homem de Deus, ou se você é mulher, ao lado de uma mulher de Deus, e tem muitos aprendizados pela frente. Eliseu andou com Elias, e não só teve aprendizados, como também pediu algo inusitado. Algo que eu vou trabalhar aqui com vocês sobre o pedido de Eliseu ao seu pai espiritual, Elias. Terceira frase de efeito: milagres só acontecem para os que insistem com fé. Jesus Cristo, no seu ministério, realizou muitos milagres por conta da insistência de fé daqueles que lhe pediram milagre. Então, aqui nós temos outro milagre. Eliseu, com a insistência de andar com Elias, de estar com Elias, de aprender com Elias, com fé, recebe então uma porção dobrada. Por isso que eu digo, milagres só acontecem se houver insistência de fé. Não é pedir uma vez e pronto. Pedi, dá-se-vos-á. A questão é insistir com fé. Quarta, última frase de efeito: a confirmação de uma chamada é acompanhada de sinais e milagres. Todo homem e mulher de Deus que se diz: sou hoje consagrado para ser presbítero, para ser evangelista, pastor, fui chamado para ser uma dirigente de oração, ou qualquer outra atividade na igreja, sem dúvida, é acompanhada de sinais e milagres. O que eu quero dizer com isso é, na vida do profeta Eliseu, o primeiro grande milagre da confirmação de que de fato ele seria sucessor de Elias, foi quando ele pegou a capa e feriu a água do Jordão, e as águas do Jordão abriram. Aonde está o Senhor, Deus de Elias? E ali então abriu o rio Jordão.
Amém, santos? Na minha vida não foi diferente. Quando eu fui chamado para o ministério, confirmações de Deus vieram sobre minha vida. E uma delas foi quando eu orei pelo meu filho, que ia submeter uma cirurgia. E eu orei colocando a mão sobre o caroço na barriga do meu filho. Por uma questão milagrosa, quando chegou na hora de fazer a cirurgia, bateu radiografia, cadê o caroço? Não havia mais o caroço. Não houve mais cirurgia. Porque milagre houve ali. Uma comprovação de que Deus me chamou para o seu santo ministério, para ser um homem de Deus dedicado à oração e à ministração da palavra de Deus. Dois fatores importantíssimos na vida de um homem e de uma mulher de Deus: oração e Bíblia. Certo dia os alunos perguntaram a um homem de Deus chamado A.W. Tozer e disseram: A.W. Tozer, qual é o mais importante na vida do homem? É oração ou Bíblia, leitura bíblica? E ele respondeu: qual é a asa mais importante do passarinho? É a asa direita ou a asa esquerda? Precisa tecer mais algum comentário? Portanto, pessoal, está esse exemplo grandioso deste homem de Deus, homem de oração e de boa palavra de Deus, A.W. Tozer. Muito bem, vamos começar então o primeiro tópico da nossa lição, a despedida de Elias. Pense numa despedida com todas as honras celestiais. Não vou dizer honras humanas, porque as honras humanas aqui mesmo fica. Mas a despedida de Elias, até hoje, é de se maravilhar a forma como Deus encerra o ministério do profeta Elias. Ninguém na Bíblia teve uma despedida semelhante ao de Elias. Nem o Enoque, porque até então Enoque andava com Deus, mas não tinha o ministério profético. Elias tem o ministério profético e a sua despedida foi com todas as honras celestiais. E que honras foram essas? Carro, cavalo de fogo, redemoinho, translada Elias. Eliseu fica olhando e diz: meu pai, carros, cavalos. Olha, gente, é de a gente se maravilhar com esse fato bíblico. Fato bíblico, não fake. Amém? Então, vamos agora nesse primeiro tópico nos maravilhar mais uma vez com essa despedida extraordinária do profeta Elias, o homem de Deus, profeta de Deus. Já está dando saudade de falar tanto das coisas grandiosas de Elias, e agora é a lição que encerra a seu grande ministério, a sua despedida. A missão de Elias foi uma das mais difíceis de toda a Bíblia Sagrada, porém, uma das mais exitosas. A missão de Elias era alertar o povo de Israel, se debater com reis idólatras, bater de frente com a corrupção, bater de frente com profetas de Baal e de Azera, lutar contra homens e mulheres que não queriam atender ao pedido do profeta Elias. Tudo isso permeou a vida do profeta Elias. Queridos, não somente isso, até para finalizar a vida do ministério do profeta Elias, houve então milagres. Até para transladá-lo, além do milagre de transladar, ainda houve um milagre de que carros e carruagem de fogo, olha só, o profeta de fogo, conforme eu falei na lição passada, encerra o ministério com fogo. Carros e cavalos de fogo transladam Elias pelo redemoinho ao céu. Não houve no ministério de Elias profecias escatológicas. Não houve profecias como a de Daniel. Não escreveu livros como o profeta Isaías, que escreveu seu próprio livro.
porém é considerado como o maior profeta de todos os tempos. Certamente pelos milagres, pelo conjunto de tudo aquilo em que ele realizou. Eu não só digo como o maior profeta do Antigo Testamento, mas posso dizer como um dos maiores profetas de todos os tempos. Claro, não está aqui colocada a própria pessoa de Jesus Cristo, que ele é o espírito de toda a profecia, mas como um homem normal, carnal, como um homem sujeito às mesmas paixões que nós, certamente o maior de todos os profetas que já tivemos. Elias aparece no Monte da Transfiguração ao lado de Moisés. Elias ainda é comentado pelos grandes pregadores da palavra de Deus, comentado pelos maiores comentaristas de livros e, por que não dizer, dos maiores teólogos que já viveu entre nós, tem falado acerca desse grande e extraordinário profeta Elias. Homem simples, homem que tinha uma intimidade aguçada diante de Deus. Porém, este homem não teve nenhuma profecia escatológica. Também não foi chamado para esse ministério. Foi chamado para um momento crucial na vida do povo de Israel. No momento em que o povo se mergulhava à idolatria, a uma corrupção, a uma falta de obediência a Deus. Em meio a tudo isso, o profeta Elias é chamado para fazer vivo o Deus vivo na mente e no coração do povo de Israel. Sua grandeza de alma ainda hoje nos chama a atenção. Sua intimidade com Deus inspira-nos até os dias de hoje, para que eu e você possamos andar como Elias andou e ter a alma ancorada em Deus. Que exemplo de profeta, que exemplo de vida, que exemplo de ministério. O arrebatamento de Elias, né, a forma como foi transladado Elias, ela é sem dúvida uma prefiguração do arrebatamento da igreja. Não somente Elias entra para os anais da história de Israel, como também deixa-nos a desejar encerrar o nosso ministério aqui nesta vida e ter o mesmo destino de Elias, não sendo arrebatado como Elias, mas entenda o que eu estou dizendo, ter o destino de Elias, terminar seus dias e ser levado aos céus. Que cada um de nós possamos nos esforçar e terminar os nossos dias, como disse Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, e agora tão somente me resta a coroa da vitória. Assim como Elias, devemos também terminar nosso ministério. Se for arrebatado ainda em vida, se Jesus vier buscar sua igreja, amém. Se não, se morrermos, mas na esperança de Cristo voltar, trazer as almas daqueles que aguardaram esse grande dia, em nome de Jesus. Amém, santos? Então está aí Elias, esse homem de Deus, que ainda vamos falar deste homem por toda a vida, e ter um dia o privilégio no céu, conversar com o profeta Elias e perguntar a ele coisas extraordinárias que Deus realizou na sua vida aqui na terra. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Tem como o título: o pedido ousado de Eliseu. Que pedido ousado é este? A fidelidade de servir a Deus através do profeta Elias fez com que esse homem insistisse por 3 tentativas que Elias pediu para ele ficar, mas ele não ficou. Insistiu em andar com Elias. Elias testava a fidelidade de Eliseu. Eu quero ver até onde ele vai caminhar comigo. Por outro lado, Eliseu honrava em segui-lo, em não se apartar do homem de Deus, em ficar com ele, porque Eliseu sabia
que Deus ia tomar Elias, mas ele queria algo que até hoje também nos chama a atenção da ousadia de Elias em pedir, a ousadia de Eliseu em pedir a Elias um pedido inusitado. A grande pergunta da lição é: que porção dobrada era essa? Aí eu chamo a atenção de todos vocês. Você poderia imaginar este pedido de maneira que, ao se colocar no lugar de Eliseu, você teria coragem de pedir o que Eliseu pediu, porção dobrada do teu espírito sobre o meu espírito? A princípio, pessoal, eu quero deixar bem claro, antes que alguém cometa algum erro, alguma gafe, em falar em porção dobrada. Primeiro eu quero deixar bem claro o que não é. O que não é porção dobrada. Primeiro, preste bem atenção. Não é porção dobrada ter mais poder do que o outro. Talvez você já ouviu alguém pregando isso aí. Não é porção dobrada ter um espírito do outro dentro de si. Aí vai abrir margem para espiritismo. Espiritismo tem essa coisa de o espírito encarnar-se no outro. Não é o que está acontecendo aqui. Porção dobrada aqui também não é fazer mais milagre do que o outro. Já vi pregador pregando isso. Elias realizou 7 milagres. Eliseu realizou 14. Não é isso. Não. Apesar de que a Bíblia vai elencar mais milagres de Eliseu do que Elias. Mas isso não quer dizer porção dobrada, viu, gente? Afinal de contas, pastor, o que é essa porção dobrada? Primeiro, Eliseu tinha como Elias seu pai espiritual. Hoje nós chamamos de pai na fé, por assim dizer. Então, todo filho, conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, ele teria da parte do pai a porção dobrada, ou seja, 2 vezes mais do que seus irmãos. Então, Eliseu está pedindo a Elias uma porção dobrada. Isso quer dizer, está pedindo mais coragem, mais autoridade, mais afinco no seu ministério. Então, o que ele pede a Elias é algo que para nós chama-nos a atenção, porque ele faz um pedido em meio a uma geração idólatra, a uma geração corrupta, a uma geração que serve a Baal e a Azera. Então ele está pedindo para si perseguição. Ele está pedindo para si provas, lutas, provações. Porque você pedir, se Elias já incomodava no seu tempo, imagina agora Eliseu pedindo porção dobrada. Ou seja, pedir mais ousadia e mais coragem de fazer além do que Elias já estava fazendo ali em Israel. É nesse ponto que eu chamo a atenção de cada um de nós. Alguém diz, puxa, que pedido de Eliseu pediu. Olha que pedido assim, vantajoso. Não pense dessa forma, Sam. A prova é tanta que Deus pesou o coração de Eliseu e disse, é isso que você quer mesmo? Olhe, se Elias já era perseguido, se Elias já era visto com maus olhos, se Elias já tinha do povo, da casa real, dos reis, antipatia, você está me pedindo o dobro disso. Então é nesse ponto de vista que nós temos que ver. Eliseu pede porção dobrada num dos momentos mais cruciais da história de Israel, do ponto de vista moral, espiritual, teológico, comportamental. É nesse momento que Eliseu pede porção dobrada. Eliseu não está pensando em conforto. Eliseu não está pensando em regalia. Eliseu está pensando em provação mesmo. E dizer, Senhor, a minha vida não tenho como preciosa não, está em tuas mãos. O que acontecer comigo está sobre os teus cuidados e a tua responsabilidade. Será que você teria coragem de pedir o que Eliseu pediu? É aí onde eu chamo a atenção de cada um de nós, pessoal. Trabalhe isso com seus alunos. Ou seja, todo pedido passa pelo crivo
da intenção e da motivação. Todo pedido passa pelo crivo da intenção e motivação. Então, quando você pede algo a Deus, qual é a intenção do coração? Então, a intenção de Eliseu, né? Eu quero ser maior do que Elias. Eu quero fazer mais milagre do que Elias. Eu quero ser mais famoso do que Elias. Não, não, não e não. Não é isso que está no coração de Eliseu, não. No coração de Eliseu está assim: eu quero mais coragem. Eu quero ter mais ousadia. Eu quero ser uma pessoa que incomode do mesmo tanto que incomodou Elias a este povo por não servir a Deus. Pense nisso, meus queridos. É aí que está a questão. Então esse pedido passou pelo crivo de Deus. Deus olhou a motivação e a intenção do coração de Eliseu. Cuidado quando for pedir algo a Deus. Eu quero ser pastor. Eu quero ser dirigente de ciclo de oração. Para que você quer ser dirigente? Para quê? Para ser famosa? Para ter mais espiritualidade do que os outros? Para ser alguém mais admirável? Cuidado, Deus sonda o desejo e as intenções do coração. Eu não queria ser pastor. Deus sabe. Não, eu não quero, não. Não, eu só quero ser um crente normal na igreja. E Deus me revelou em sonhos, antes que a mão do pastor Isaac Martim Rodrigues viesse sobre a minha cabeça, que é o meu pastor presidente na época, hoje é o meu querido e pastor presidente Roberto José dos Santos, mas antes era o pastor Isaac. A mão do pastor Isaac foi a minha cabeça como diácono, presbítero, evangelista e pastor. Quando o pastor Roberto assume, eu já estava como pastor. Então o que é que acontece, amados? É que eu não queria ser pastor, mas Deus me revelou. Então quando veio a mão do pastor sobre a minha cabeça, Deus já tinha falado comigo. Deus não faz nada sem antes avisar seus servos. Deus me revelou que eu seria diácono, presbítero, evangelista e pastor, como também pregador do evangelho, escritor. Hoje tem aqui algumas obras, são 15 obras escritas. Mas eu não queria nada disso, amados. Deus falou o meu coração. E hoje eu estou consagrado como ministro do evangelho, pastor, homem de Deus, e luto muito por isso. Mas eu sei que no meu coração e na minha mente, o que eu tenho enfrentado por ser pastor, seja no meio de amigos, até mesmo, né? E na universidade, até mesmo na igreja. Mas aqui eu estou, amados, para a glória do Senhor Jesus. Então todo pedido que você... E não é pecado pedir para ser pastor, não. Aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas antes de almejar, põe a vida no altar. Antes de querer, ore. Antes de querer ser alguém ou ter algum cargo, põe a sua vida em oração e deixa Deus sondar seu coração. Vide em oração para Deus sondar seu coração. Então, querido, nós aprendemos aqui que o pedido de Eliseu foi passado pelo crivo celestial e Deus aprovou. Aqui está uma porção dobrada, conforme eu estou falando aqui para vocês. Mas vamos lá? Temos ainda o terceiro ponto da nossa lição. O segredo era não tirar os olhos de Elias. Que segredo era esse? O segredo para receber algo da parte de Deus. Isso serve para nós hoje. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não tire os olhos dos céus. Não tire os olhos de um homem ou de uma mulher de Deus. Não tire os olhos dele. Isso é para exemplo de vida, aprendizado, lições. O meu pastor aqui na época de igreja era o pastor Sérgio Delfino. E eu olhava tudo o que ele fazia. Quando ele ia dar doutrina, eu ali aprendia. Quando ele ia pregar, aprendia. Quando ele ia fazer festa de 15 anos, cerimonial de 15 anos, eu aprendia. Quando ele me chamava para realizar casamento, eu anotava todo o ponto, qual é a leitura que ele fazia, a parte das alianças,
a parte dos aconselhamentos, eu ali, não tirava os meus olhos em cima dele, sempre aprendendo aos pés do meu pastor Sérgio Delfino, foi o pastor da igreja. E, certamente, quando eu estava na sede, aprendia muito o meu pastor Isaac Martins Rodrigues, e hoje, atualmente, do nosso pastor Roberto José dos Santos, que é o nosso pastor presidente. É sempre bom aprender de homem de Deus. Não tire os olhos para que você possa aprender. Amém, santos? Vamos agora a nossa terceiro ponto da lição. O título é Eliseu toma a capa de Elias. O que é que nós podemos aprender aqui? A comunhão de Elias e Eliseu agradava a Deus. Vou repetir isso aqui. A comunhão de Elias e Eliseu agradava a Deus. A sua comunhão com o irmão da igreja agrada a Deus? Essa comunhão tem lealdade? Essa comunhão tem transparência? Ou é uma comunhão de interesses? Cuidado com quem você anda. Cuidado com as amizades. Cuidado com aquele que você chama de amigos. Muito cuidado. Porque até na amizade tem que passar pela aprovação de Deus. Elias e Eliseu desfrutavam de uma grande amizade. Sua amizade com alguém que você chama de amigo é passado pela aprovação de Deus? Pois esses dois tinham uma amizade muito profunda, a ponto de Eliseu não se apartar dele e ir até o fim. Nada separava Elias de Eliseu. Por quê? Porque a lealdade entre eles era muito forte. Deus teve que prover um redemoinho, carros e cavalos de fogo para separar Elias e Eliseu. Olha que união tremenda desses dois. Teve que ter uma intervenção de Deus na vida desses dois. Assim seja a sua amizade também com alguém que lhe ajude em oração, amigo para falar a verdade, amigo para dizer não, você não está certo, amigo para apoiar nos momentos que você mais precisar. Muito cuidado com as amizades. Quando há lealdade na amizade, há bênçãos de Deus, mas quando não há, há somente maldição. Portanto, pessoal, mantenhamos essa amizade com Deus. Amizade com a pessoa que anda com Deus. Eu coloco aqui a cruz. Cruz, a parte vertical é a nossa ligação para com Deus. E a parte horizontal, nossa ligação com o próximo. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Então, nós aprendemos aqui que somente redemoinhos e carros de fogo separaram esses dois. Porque era tão entranhavelmente a amizade e a lealdade entre os dois, que até hoje nos chama a atenção. Toda amizade, então, pessoal, tem que ser com lealdade, para se ter bênçãos da parte de Deus. Quando a amizade é perfeita, uma amizade de respeito e lealdade, sempre tem bênção de Deus na nossa vida. Salmo 133 vai falar para nós: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vive em união e atraia para você bênção. Viva a união, tem céu aberto. Viva a união, tem palavra de Deus no seu coração. Viva em união e terá Deus para guiar os seus passos. Agora temos uma coisa muito bonita que acontece na vida de Eliseu. É a capa de Elias. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês, para vocês passarem para seus alunos. Há uma diferença entre herança e legado. Elias não só deixa herança para Eliseu. Elias vai deixar herança e legado. Por quê? Explique seus alunos. Herança é o que a gente deixa para o outro. Objetos, dinheiro, valores. Herança é o que a gente deixa para o outro em tons materiais. Mas legado é o que a gente deixa no outro. É o que fica na mente e no coração. Elias deixa para Eliseu herança
capa, objeto. Também deixa legado, ou seja, fica nele a porção dobrada. Ensine seus alunos, o legado de Elias fica para Eliseu. Herança e legado. Herança, o que fica para. Legado, o que fica no outro. Então, ficou a porção dobrada e ainda ficou de herança a capa. Então, com a capa, herança, e com o legado, a porção dobrada, chegou perto do Rio Jordão, que essas águas, aonde está o Senhor Deus de Elias, feriu a água do Jordão e as águas se abriram. Aqui está início do ministério de aprovação de Deus na vida de Eliseu. Dá-se início então ao ministério profético de Eliseu. Abrindo o Rio Jordão, temos aqui o primeiro milagre de Eliseu. Outros milagres virão no decorrer da lição. Na 7ª lição, então, vamos estar falando desse grande milagre. Pessoal, tem sido uma bênção aqui as nossas aulas, não para me vangloriar, mas com menos de 5 semanas, já estamos aí com mais de 500 pessoas assistindo as nossas aulas. Compartilha, pessoal. Dá um like se você gostou. Também toca o sininho para a mensagem chegar para o seu coração. O chamado EBD Simples Assim é esse canal de bênção, de graça para todo mundo, para que você possa compartilhar. Não fique só com você, não. Convide pessoas para participar. Vai lá no Telegram. Vai lá, se inscreva lá no nosso Telegram, tá bom? Se inscreve lá e você vai fazer parte. Tem mais de 200 lá no Telegram, fazendo parte da nossa escola bíblica dominical. Simples Assim. EBD Simples Assim, com seu servo aqui, pastor e professor Esdras Cabral de Melo, tá bom? Outra coisa importante, se não entender qualquer coisa ou qualquer pergunta, põe lá no YouTube e lá nos comentários eu respondo para você. Veja as outras aulas, eu estou sempre respondendo, pessoal, tá bom? E se você tiver interesse em algum desses livros aqui, pode entrar em contato comigo aí mesmo, tá bom? Nos comentários eu respondo a você. Aguarde. Futuramente nós estamos escrevendo um grande livro sobre escola bíblica dominical. Aguardem, você será o primeiro a saber desta lição que nós estamos escrevendo. Tá bom, pessoal? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe. Oro pela sua vida e a vida dos seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.